Hoje nós estamos aqui para falar sobre como fazer para facilitar a sua mudança. O que fazer para que isso seja mais tranquilo para você? Primeiramente, a gente precisa compreender o que faz com que a mudança seja tão difícil. Uma questão que costuma impactar as pessoas é que a gente acha que a gente está se auto-sabotando. E o que é considerado auto-sabotagem? É um processo onde você impede de forma inconsciente o seu desenvolvimento e o progresso que você pode obter fazendo algo diferente. É uma luta do seu lado consciente com o seu lado inconsciente. A questão é até quando você vai deixar que isso aconteça. Entender isso é importante porque, ao ter consciência desse ciclo, você pode impedi-lo e agir com mais maturidade. Segundo Freud, a maturidade é a capacidade de reconhecer seus pontos fortes e colocá-los em prática. É, na verdade, a capacidade de rir de você mesmo e interpretar as coisas de uma forma diferente do que você estava acostumado. Quanto mais você entender o que leva a você a se auto-sabotar, mais você vai conseguir vencer e fazer algo diferente. Agora, a pergunta é, por que a auto-sabotagem acontece? O que acontece comigo que eu me auto-saboto? Durante a infância, vivenciamos situações de perda, de traumas, de insegurança, modelos de conduta que figuras que eram importantes para você tinham e você modelou. Tudo isso fica gravado no seu inconsciente e faz com que você tome determinadas decisões, né? Você começa desde pequeno descumprindo coisas que são importantes para você por causa daquele tipo de programação. Então você precisa se reeducar, se redisciplinar, criando novos hábitos de pensamento. Por que isso parece difícil a princípio? Porque o seu cérebro, ele foi criado e desenhado para manter você fora de situações de perigo, fora de situações onde você se sinta inseguro ou amedrontado de alguma forma. Então, ao aprender comportamentos que te protegiam em determinadas épocas da sua vida, você começa a repeti-los frequentemente. E mesmo que o motivo não seja o mesmo, você se acostuma com esses comportamentos e você repete sem nem pensar. A emoção, na verdade, ela é um caminho mais curto entre o pensamento e a ação. Se uma pessoa está no meio da rua e de repente alguém dá um grito muito grande na orelha dela, ela já vira pronta ou para correr ou para atacar. Isso sem parar e pensar o que é que tinha provocado aquele grito. Mas é uma reação espontânea para proteger o indivíduo do perigo que possivelmente está ali por perto. O intuito dessas decisões que você começa a tomar depois dessa decisão lá longe na sua infância e que ela se repete é manter-se afastado de coisas difíceis e fazer com que você se proteja, conseguir algo ou evitar alguma coisa que seria difícil para você. A partir do momento, então, você passa a repetir esse padrão. E mesmo que a sua mente racional estabeleça objetivos, a mente inconsciente não vai querer fazê-los. Por isso é tão difícil modificar um padrão. Se você pensar que experiências causaram você ter essa reação, talvez você possa reavaliar e redecidir. Mas nem sempre a gente é capaz de saber exatamente qual foi a experiência que nos causou determinada atitude. Por exemplo, de gaguejar, por exemplo, de ser tímida, por exemplo, de não acreditar nas pessoas, ou de estar sempre achando que está todo mundo querendo o seu mal. São coisas que aconteceram lá atrás e que você continua repetindo. E para quebrar esse ciclo, eu tenho que me perguntar, o que eu estou sentindo nesse momento? Identifique a emoção que está acontecendo naquele momento. É vergonha? É medo? É sensação de incapacidade? Insegurança? Ao reconhecer a emoção, você pode parar e perguntar, por quê? Por que eu estou me sentindo assim? Porque você para de bater no sintoma, você para de reagir automaticamente.
A raiz da autossabotagem, em geral, relaciona-se a medos irracionais, que pode ser, por exemplo, o medo de não ter sucesso ou de ter sucesso, o impacto que vamos ter na vida das pessoas, o medo de algumas mudanças. Elas também podem acontecer por causa de crenças limitantes, né, que são desculpas que você vai dando para evitar determinadas situações que podem te colocar em perigo. Ou podem ser também comportamentos que estão se repetindo. Se você quiser, pare e escreva isso para você poder analisar com mais objetividade. Ao descobrir qual a causa, você será capaz de desafiar essa causa. Fala assim, peraí, antigamente eu não tinha condições de responder às demandas da mesma forma que eu tenho hoje. Naquela época eu me sentia fraco porque eu não tinha experiência, porque, por exemplo, eu morava na roça, eu não estava acostumado com aquele tipo de pessoa, mas hoje eu já vivi tantas experiências, eu posso responder diferente, eu não preciso me encolher e deixar de me colocar. E aí você pode analisar mesmo se essa situação precisa te deixar imobilizado ou não. Por exemplo, se você acha que as coisas nunca dão certo para você, e aí você tem uma ideia de um projeto. Se você vê que você está paralisado, pare e se pergunte. Você pode quebrar o ciclo e fazer com que você ache uma solução para sair dali. Depois, o outro componente que você precisa é instalar a competência, a sabedoria emocional. A neurolinguística sugere uma técnica que pode te ajudar a superar aquela vozinha que fica te dizendo que você não consegue, que você é pouco demais, que você é feio, que você é incompetente, que você é burro, ou que você nunca vai ser capaz de superar ou de vencer. Essa vozinha que diz que você não tem lugar, que tudo é difícil, muito caro. Você pode pegar e colocar uma imagem falando, ou seja, dar uma cara para essa voz. Dê a cara de uma pessoa que você não gosta. Ao dar a cara dessa pessoa que não gosta, seu cérebro vai interpretar que ela está te desafiando. E provavelmente o seu cérebro vai ter uma outra resposta. Em vez de ficar fazendo exatamente o que ela está falando para você fazer, ele vai parar e pensar, peraí, o que essa pessoa está falando aí? Tem nada a ver. Eu posso ouvir e repensar em cima. Outra técnica que pode ajudar você a voltar e analisar e desafiar essas crenças limitantes é a técnica de perdas e ganhos. Que você vai analisar o que eu perco se eu fizer isso, o que eu ganho se eu fizer isso, o que eu não perco se eu fizer isso, o que eu não ganho se eu fizer isso. Na verdade, a gente está sempre ganhando e perdendo. Então, se você não move uma palha, você não vai fazer nada diferente. Mas se você realizar os seus objetivos, aí você pode ganhar ou perder, não é verdade? Isso vai servir de motivação para mudar a cena da sua mente, de como você está pensando. E a outra questão é, você precisa aprender a gostar de você, a se valorizar. Volta e meia, você pode se sentir derrubado ou perdido, ou às vezes você tem se sentido assim por semanas ou meses, sente que perdeu aquele gosto pela vida, aquela sensação de bem-estar que você já teve algum dia. Talvez você também nunca tenha tido. Ou que você gostaria de ter a confiança que você vê outras pessoas aparentemente tendo, né? Aí você pode se perguntar, como acreditar em mim? Por que eu perdi a fé em mim mesmo? Mesmo que seja um tópico difícil, vamos aqui dar 5 ideias que podem ajudar você a sair dessa perspectiva de não se autovalorizar, né? Então, a primeira ideia é, você vai aproveitar o impulso. Ou seja, algumas vezes você vai acreditar em si mesmo, você vai fazer ações que mostram que você é capaz. Durante o dia, você pode fazer pequenas coisas. Você tem aquele impulso, você vai lá e obedece o impulso. Não para pensar muito, não. Vai lá e faz. Por exemplo, se você fizer um pouquinho de progresso cada dia, a tendência é que você vai aumentando
a força e o impulso para fazer mais coisas. E após você ter conseguido fazer algumas dessas coisas, você pode dizer para você, muito bem, você conseguiu, tá vendo? Quando eu quero, eu consigo. Essa simples recompensa, ela cria dentro de você uma produção de dopamina, que é um neurotransmissor que causa prazer. Então, você é capaz de se sentir bem. E quando você se sente bem, quando você faz um comportamento, a tendência é que o seu cérebro permita que você repita. Então, pergunte-se, que pequena coisa eu posso fazer amanhã? Pode ser uma relação ao seu emprego, pode ser em relação ao seu relacionamento, pequenas, micro atitudes, micro decisões diferentes da que você costumava tomar. Pode ser com relação à sua saúde, a emagrecer ou ficar com uma musculatura bem traçada ou ficar saudável. O impulso precisa ser repetido diariamente. A outra dica é, você precisa promover a integração do que você já conseguiu. As pessoas, em geral, não acreditam nelas, não é por falta de evidências, mas porque elas nem param para ver as evidências, o que elas são capazes de verdade. Não tem aquele pequeno momento onde elas param para apreciar, integrar mesmo aquelas pequenas vitórias. Então, permitir-se integrar as vitórias, permitir-se sentir aquela alegria no coração, se dar permissão para perceber que você tem valor e se dar crédito para isso é muito importante. Integrar as pequenas coisas. O que acontece é que a maior parte das pessoas faz uma porção de coisa, tem uma agenda cheia, vai lá, fiz, mas chega no final do dia, tem a impressão de que não fez nada. Não se dá o crédito em relação a todos os progressos que ele fez durante o dia. É importante cultivar um senso de orgulho pelo que você faz. Integrar a vitória dentro do seu coração, percebendo a sua força pessoal, dentro da sua identidade como ser humano, você percebendo todos os dias o que você é capaz, o que você tem feito, você pode tirar conclusões diferentes a partir daí. Faça uma prática, então, no final do dia. Pergunte-se, o que eu fiz de bom hoje? O que funcionou? Que pequena coisa eu acertei? Que falei que foi gentil? Em que eu avancei hoje? Se depois você ainda não acreditar nisso, busque feedback de alguém que você confie, de alguém que te queira bem. Se mesmo assim o feedback não for como você esperava, encare aquilo como um desafio. Se feedback negativo, ou seja, que a pessoa disse sobre a sua atitude é algo negativo. Pergunte-se, o que eu posso fazer para mudar isso? E encara isso como um desafio a vencer, como uma forma de você avançar. Em vez de ficar decepcionado. Pensa, eu vou me desenvolver nessa área e eu posso fazer algo diferente. O ponto seguinte, que é uma outra dica, é você preparar a sua emoção. Como fazer isso? Preparar a sua emoção é você, pela manhã, fazer afirmações e projetar o dia como você quer viver. Eu quero estar grato com a vida, eu quero estar tranquilo hoje, eu vou me sentir seguro, eu vou dar os passos que eu preciso no meu projeto. Cada vez que eu for testado, eu vou manter a tranquilidade. Eu quero ter uma sensação de motivação e paixão pelo que eu gosto, pelo que eu quero. A cada dia, de cada maneira, eu estou melhor e melhor. O mundo é cheio de abundância, a abundância ela vem a mim e eu consigo fazer as coisas e eu sempre consigo fazer as coisas bem. Esses são exemplos de afirmações que você pode fazer e preparar-se ao acordar. Às vezes você pode acordar se sentindo mal, então veja o que aconteceu, entenda e faça alguma coisa para você se sentir diferente. Por exemplo, você pode ler alguns posts inspiradores, algum livro que fala algumas coisas, algumas afirmações que te coloquem para frente e faça isso em voz alta. Aquela voz, aquela afirmação positiva vai fazer com que você ative a sua força, a sua paixão e comece o dia de uma forma melhor. Então não espere que a emoção esteja em alta toda vez que você acordar, que você esteja já pronto para encarar tudo da melhor maneira. Você precisa criar esse hábito. E por último, a última dica é,
Talvez você nunca tenha se permitido se amar. Em algum momento você precisa reconhecer que você é um ser único, alguém que tem qualidades especiais e que não tem ninguém igual a você. E outra coisa é que existe um amor além de mim ou de você. Algumas pessoas chamam isso de Deus, outras de universo, outras chamam de natureza. Então dê-se a chance de sentir isso, de valorizar de fato que você é um ser único, de valorizar tudo que é especial em você, valorizar o que você tem, como você nasceu e quais são as características positivas, a sua força, o que você pode fazer com seus braços, com seus olhos, com suas pernas, e o seu poder para trabalhar, para desenvolver coisas, para modificar, para tratar bem as pessoas, para ser capaz de contribuir. Então, faça um propósito de melhorar aquilo que você ainda não está satisfeito. E valorizar o que você já ganhou, que já é seu. Em vez de ficar só olhando para o que não tem e para o que está faltando na sua vida. Isso pode te trazer muita alegria e força. Ao amar a si mesmo, você pode também começar a amar mais as outras pessoas, que também podem sentir gratidão pelo esse amor que você está dedicando a elas. É uma energia e uma sensação incrível quando a gente se sente amado. Então, provavelmente, você vai ter algum tipo de retorno disso. Agora, se não tiver, você já está se sentindo bem com você mesmo e já está amando, você já tem como se sentir e criar a vida que você quer. E aí você ganha impulso, e aí você recebe alguns feedbacks, você integra vitórias e de repente você começa a se amar e a viver uma vida fantástica. Então, percebe que não é tão difícil quanto parecia? Você é capaz de fazer algumas coisas diferentes e ter resultados muito melhores. Se você gostou da palestra, então indique para outras pessoas para entrar em contato com a minha lista de transmissão, que eu vou estar divulgando outras palestras e conteúdos exclusivos sobre autoestima e como você fazer para melhorar e para viver melhor. O meu WhatsApp é 27 992 43 0801. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.